O gráfico indica como se relacionam as leituras da temperatura A e temperatura B para as temperaturas registradas por dois termômetros graduados respectivamente nas escalas A e B. Determine a fórmula de conversão entre a temperatura A e a temperatura B. B. A indicação do termômetro graduado na escala A quando o outro registra 96 graus B. C. A indicação do termômetro graduado na escala B quando o outro registra 0 grau A. D. A temperatura em que coincidem as leituras nos dois termômetros. Olá, eu sou o Edson Tomás e estou aqui para ajudar você a aprender física e matemática. Peço a você que já deixe o seu like para não esquecer depois. Se você mudar de ideia, pode dar o seu dislike a hora que você quiser. Lembramos a você que aqui temos exercícios de alto nível, resolvidos passo a passo, fartamente ilustrados e com dicas sobre a teoria por trás deles. E tudo isso porque a gente quer ver você dominando a matéria. Vamos revisar a teoria por trás do exercício. Nosso exercício faz referências a duas escalas termométricas quaisquer. Mas, para entender escalas termométricas, vamos usar como exemplo duas escalas que são usadas realmente no dia a dia, as escalas Celsius e Fahrenheit. Para calibrar um termômetro em uma escala termométrica, precisamos de algumas referências que sejam simples de reproduzir. No caso das escalas Celsius e Fahrenheit, nossas referências são o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água, em um ambiente de pressão atmosférica igual a 1 atmosfera. Para a escala de Celsius, o ponto de fusão é a referência para marcarmos 0 graus Celsius. Já na escala de Fahrenheit, é a referência para marcarmos 32 graus Fahrenheit. Da mesma forma, para o ponto de ebulição, marcaremos 100 graus na escala de Celsius e 212 na escala Fahrenheit. Entre os pontos de referência, cada escala será dividida em partes iguais. A escala de Celsius vai ser dividida em 100 partes iguais, cada uma denominada 1 grau Celsius. Já a escala Fahrenheit será dividida em 180 partes, cada uma denominada 1 grau Fahrenheit. Para determinarmos a relação entre as temperaturas medidas nas duas escalas, utilizamos o seguinte comparativo. Como podemos ver na figura, o segmento A representa a distância entre a temperatura do sistema que eu estou medindo e a temperatura de ponto de fusão do gelo. Já o segmento B representa a distância entre o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão do gelo. Esses segmentos são proporcionais entre si, e essa relação não depende da unidade em que A e B estão expressos. Assim, podemos estabelecer uma relação entre o tamanho do segmento A e o tamanho do segmento B, tanto na escala de Celsius quanto na de Fahrenheit. Fazendo as contas, teremos que a temperatura em Celsius, dividida por 100, corresponde à temperatura em Fahrenheit menos 32, dividido por 180. Continuando, podemos simplificar os denominadores de ambas as frações dividindo por 20. Teremos então que as temperaturas em Celsius e Fahrenheit seguem a seguinte proporção. A temperatura em Celsius dividida por 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, de onde podemos definir também que para converter uma temperatura dada em graus Celsius para Fahrenheit, nós subtraímos dela 32, multiplicamos por 5 e dividimos por 9. Da mesma forma, para converter uma temperatura de Fahrenheit para Celsius, nós multiplicamos seu valor por 1,8 e somamos 32. Chegou aquela hora em que você dá uma pausa no vídeo para fazer duas coisas muito importantes. Primeiro, se inscrever se ainda não for inscrito, clicando no sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E segundo, tentar resolver o exercício antes da gente partir para a resolução. Depois a gente confere se você acertou, ok? Pode pausar. E aí, resolveu o exercício? Ficou com alguma dúvida? Conta para mim aí nos comentários. Aí eu vou poder avaliar as dificuldades que você está encontrando e trazer novos exercícios para te ajudar, ok? E lembre-se, pessoa, gentileza gera gentileza, gratidão gera gratidão. Então, compartilhe esse vídeo com quem também está estudando física e matemática. Você ajuda essas pessoas com seus estudos e, de quebra, nos ajuda na divulgação do canal. E se você quiser, se você puder, contribua para a manutenção deste canal que faz tudo para ajudar você nos seus estudos. Nossa chave Pix é o e-mail do canal dominandoamateria@gmail.com. Qualquer contribuição será muito bem-vinda.
E vamos lá resolver o exercício. Então, vamos lá resolver a primeira questão do nosso exercício, onde nos pedem qual a fórmula de conversão entre as temperaturas nas escalas A e B. Analisando o gráfico, podemos perceber alguns pontos notáveis. Vamos traçar os dois segmentos para comparar as duas escalas e marcar neles estes pontos notáveis. Percebemos na escala A que a distância entre a temperatura genérica que eu estou medindo e o ponto menos 5 graus A é proporcional à distância entre a temperatura 10 graus A e a temperatura menos 5 graus A. Da mesma forma, na escala B, temos uma proporcionalidade entre a temperatura genérica que eu estou medindo e o ponto zero, assim como entre o ponto 24 graus B e o ponto zero. Teremos então que 10 graus A menos 5 graus A negativos, dividido pela temperatura qualquer na escala A menos 5 graus A negativos, é igual a 24 graus B menos zero, dividido pela temperatura qualquer na escala B menos zero. Fazendo as contas, teremos 10 mais 5 sobre temperatura A mais 5 é igual a 24 sobre a temperatura B. Multiplicando em cruz, teremos 15 vezes temperatura B é igual a 24 vezes temperatura A mais 5. Podemos simplificar a expressão dividindo 15 e 24 por 3. Teremos como resultado que 5 vezes a temperatura B é igual a 8 vezes a temperatura A mais 5. Passamos o 8 que estava multiplicando para o outro lado dividindo. E, da mesma forma, passamos o 5 que estava multiplicando para o outro lado da equação, dividindo. Teremos então que a nossa expressão para saber a equivalência entre as temperaturas na escala A e B será temperatura na escala A mais 5 dividida por 5 é igual a temperatura em B dividida por 8. A segunda questão proposta pelo exercício é saber qual o valor que um termômetro na escala A irá indicar quando o termômetro na escala B indicar 96 graus B. Para resolver esta questão, vamos partir da expressão que indica a equivalência entre as temperaturas nas duas escalas. Inserimos na expressão o valor da temperatura na escala B, 96. Fazendo as contas, teremos que 96 dividido por 8 é igual a 12. Passamos o 5 que estava dividindo para o outro lado multiplicando. Teremos então que 5 vezes 12 é igual a 60. Passamos então o 5 para o outro lado subtraindo. Subtraindo 5 de 60, teremos que a indicação do termômetro será de 55 graus na escala A. A terceira questão do nosso exercício nos pede a indicação do termômetro na escala B quando um termômetro na escala A registra 0 graus A. Vamos voltar novamente à expressão de equivalência entre as duas escalas. Substituímos na expressão o valor da temperatura A por 0. 0 mais 5 é igual a 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Passamos o 8 que estava dividindo para o outro lado, multiplicando. Teremos então a expressão o valor da temperatura A por 0. 0 mais 5 é igual a 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Passamos o 8 que estava dividindo para o outro lado, multiplicando. Teremos então que a temperatura na escala B, que é equivalente a 0 graus A, é igual a 8 graus B. A quarta questão do nosso exercício nos pede para definir qual o valor nas duas escalas em que as temperaturas coincidem. Se as temperaturas coincidem, então temos que θA igual θB e podemos substituir qualquer um desses valores na fórmula de equivalência. Vamos substituir θB. Passamos o 5 que estava dividindo para o outro lado, multiplicando. Passamos o 8 que estava dividindo para o outro lado, multiplicando. Fazemos a distributiva, multiplicando o 8 pelo conteúdo dos parênteses. Teremos então 8 vezes a temperatura A mais 8 vezes 5. 8 vezes 5 é igual a 40. Para isolar a temperatura A, passamos o 5θA para o outro lado. Como ele estava positivo, passa com o sinal negativo. O 40, que estava somando, passa para o outro lado, subtraindo. 8θA menos 5θA é igual a 3θA. O 3, que estava multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. O resultado será que as escalas serão numericamente iguais em aproximadamente menos 13,3 graus. E aí? Acertou? Errou? Pelo menos tentou? Se você acertou, parabéns!
Se não acertou, não desanime. O conhecimento é como uma casa, se constrói tijolo por tijolo. O erro de hoje é a base do acerto de amanhã. Por hora, muito obrigado e até o próximo vídeo com mais um exercício para deixar você dominando a matéria.